sempre a religiosidade ou a religião que nós seguimos pode confirmar que nós somos filhos de Deus. Nem sempre, né? Jesus, ele teve esse confronto com os judeus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós, de certa forma, o tema, para quem estava aqui no culto do domingo passado, os irmãos às vezes vão se acostumando comigo que às vezes eu continuo no mesmo tema, mas a gente vai aprofundando. Então, no domingo passado nós falamos como o Deus único se revelou na história, desde Abraão, passando pelas pragas do Egito, e nós falamos a respeito do coronavírus, como é possível que Deus esteja trabalhando para destruir os ídolos, para se revelar como o único Deus verdadeiro, ou como Deus único, né? Um Deus que é um só. E hoje nós vamos ver então na pessoa de Jesus, quando ele tem que fazer o maior confronto de todos. Jesus, ele está no meio do seu ministério, já indo para o último ano de Jesus, dos 3 anos, que é o ano da oposição, quando a oposição ela vai se acirrando, a oposição contra o ministério de Jesus. Os judeus queriam manter a religião deles, mas Jesus estava colocando em risco a religiosidade, não é? O templo, digamos assim, lá o templo de Jerusalém, onde faziam os sacrifícios, a lei de Moisés era lida nas sinagogas. O templo dos judeus sempre foi um só, mas eles tinham sinagogas, porque o templo é o lugar onde eles faziam o sacrifício, de acordo com a lei de Moisés. Mas as sinagogas estavam espalhadas, não só pela Judeia e Galileia, que era o território de Israel, mas no mundo todo. Haviam sinagogas porque os judeus já tinham sido perseguidos de várias formas, e há 400 anos, Deus não tinha enviado nenhum profeta. Há 400 anos, desde o profeta Malaquias, Deus estava calado. Até teve uma música hoje interessante, né? Silêncio no céu. Não sei se faz referência a Apocalipse 8, ou ao silêncio de 400 anos, desde os últimos profetas, da reconstrução do templo por Zorobabel, Esdras, Neemias, e agora então chega o momento onde Jesus, como nós vimos hoje na escola bíblica dominical, Jesus o Salvador, ele nasce, e ele avança no seu ministério, e nós vamos então ler hoje, no Evangelho de João, no capítulo 8, esse é o nosso texto base, esse confronto de Jesus com os judeus. Nós vamos aprender as afirmações mais contundentes de Jesus, podemos assim dizer. Muitos de vocês já ouviram, conhecem bem essas afirmações, né? Queremos despertar o interesse pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, e como elas são importantes, as Escrituras. Jesus mesmo falou aos judeus, ele disse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês pensam que encontrarão nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho de mim, que falam sobre, apontam para mim. Jesus disse para os judeus. Então, vamos entender como a Escritura é importante para nós hoje. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler muito, mas
qual a importância da Escritura? E qual a importância também da nossa carreira e vida cristã na comunidade, o aprofundamento. Como seguir a Jesus hoje? Será que nós estamos realmente seguindo a Jesus? Essa é a questão que nós vamos estar colocando hoje. Então você abriu sua Bíblia em João capítulo 8. Logo no começo do capítulo, no versículo 12, tem uma das afirmações contundentes de Jesus. Agora, antes de ler o versículo, pense o seguinte, saiba o contexto. Jesus vai para Jerusalém, ele sai da Galileia, de Nazaré, onde ele vivia. Os irmãos de Jesus mesmo estavam dizendo para ele: você faz essas coisas, se você quer que as pessoas te conheçam, você tem que ir para Jerusalém, porque Jerusalém é lá que as coisas acontecem, é lá que está o templo de Deus, o templo de Yahvé, é lá que os profetas profetizam, né? É lá que a coisa acontece. Então Jesus falou para eles, eu não vou não. Haveria uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou tem uma tradução da Bíblia que fala Festa das Barracas. Essa festa era para lembrar os judeus quando os israelitas viveram e peregrinaram no deserto e habitaram em barracas. Então, essa era a festa mais importante dos judeus, a festa que reunia mais gente, e as pessoas então armavam barracas em Jerusalém, juntavam muita gente. Quem morava em Jerusalém armava barracas ao redor das casas, e quem era da zona rural vinha e armar as suas barracas ali, e o templo estava cheio de gente, repleto de gente festejando. E eles acendiam lâmpadas, porque eles lembravam de quando eles caminhavam no deserto com Moisés, havia um fogo que iluminava o caminho deles, uma coluna de fogo que iluminava, e eles não andavam no escuro durante a noite. E também havia uma coluna de fumaça, e quando eles tiveram sede, havia uma rocha que dava água potável, água boa para beber. Então é nesse contexto que Jesus se levanta. No capítulo 7 ele fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava isso a respeito do Espírito Santo. E agora aqui no capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebeu o contexto? Então Jesus, eles estão lembrando, acendendo lâmpadas, e lembrando quando eles estavam no deserto, peregrinando nas barracas. E agora Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então o Senhor Deus, Jesus vem para livrar as pessoas da idolatria e para levá-las a Deus. Essa é a missão de Jesus. E a idolatria é mentira, mas o Deus Criador é verdadeiro. Então vai para o versículo 32 agora, que é uma das afirmações também mais contundentes. O que é que diz lá? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, ele fala: eu sou a luz do mundo, e luz tem a ver com verdade. Mas a idolatria é a mentira. Então, Jesus veio para libertar o ser humano da mentira, libertar as pessoas da mentira e da idolatria. E é nesse tema também que ele vai discutir com os judeus. Ele vai dizer: olha, vocês pertencem ao pai de vocês. Versículo 44. O diabo. Aqui Jesus, ele é extremamente forte, né? Extremamente
direto e, de certa forma, ele está num ataque, né, contra os judeus ali. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, fala do que lhe é próprio, a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Então nós vemos aqui como Jesus, ele usa palavras simples, mas extremamente profundas. E é um diálogo que também nos relembra, nos leva de volta ao jardim do Éden, lá na criação. Deus criou o mundo, e ali depois da criação houve a queda. O diabo estava lá. O diabo mentiu para a mulher, ele enganou a mulher. E através da mentira, então houve a queda. E agora Jesus está trazendo a redenção. Amém, amados? Então, criação, queda, redenção. Esse é o resumo da história. Esse é o resumo de toda a Bíblia. Criação, queda, redenção. Alguns podem acrescentar consumação, mas a consumação faz parte da redenção também. Então, é interessante porque quando Paulo escreve o Evangelho na carta aos Romanos, que é nada mais do que uma explicação do Evangelho, ele também vai usar esse tema, verdade e mentira. Ele diz, olha, assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Então retém a verdade pela injustiça, pelo engano, pela impiedade. E Jesus está dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então trocaram, Paulo diz em Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso que a humanidade fez e faz até hoje. Então quando nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos nos aproximando da verdade. É interessante que quando a gente fala em verdade, verdadeiro, algo verdadeiro, às vezes a gente já até foge a atenção mentalmente. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas rejeitam a verdade, dizendo que não pode haver verdade. Nós vivemos numa época que é chamada de pós-modernismo, onde cada um tem a sua verdade. E a verdade, então, ela foi relativizada. Por isso que muitos hoje na filosofia e nos estudos sociais também vão andar por caminhos que levam a relativizar a verdade. E aqui Paulo está dizendo então que as pessoas, os homens, o ser humano, quando ele caiu, e ele está caído até agora, o ser humano está na queda, o ser humano que não conheceu Jesus, que ainda não passou pela redenção, não foi tocado pelo poder transformador de Jesus, ele está na queda. Então ele está na mentira. Agora, é triste quando nós, crentes, estamos na mentira também, né? Que dizemos que somos crentes. Então, desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Então, por que nós louvamos a Deus, irmãos? Porque Ele é a verdade. Nós louvamos Jesus porque Ele é a verdade. E ninguém pode nada contra a verdade. A verdade irá triunfar.
Mas os homens estão detendo a verdade, lutando contra a verdade por causa da impiedade e da injustiça. Porque eles querem se manter no seu próprio poder, dono do seu próprio nariz, e querem fazer as suas próprias leis e as suas próprias regras. Então, a palavra no grego para a verdade, a aletheia, tem como um dos sentidos a noção de desvelamento, algo que está escondido e que é revelado, que é desvelado. Verdade é aquilo que fica claro, está na luz, evidente, aberto. A verdade de Deus, clara, aberta e evidente da sua criação. E mediante a injustiça humana, ela é transformada em mentira. Ela fica obscura, fechada e encoberta. Então, essas coisas não pertencem a Deus, e Jesus veio para destruir essa mentira, para destruir todas essas coisas. Então, nós como igreja, nós temos que estar atentos à verdade de Deus, que Deus tem nos mostrado e nos revelado. Ao invés de adorarem o Criador, que merece louvor o tempo todo, adoram criaturas. Então é os ídolos. Nós terminamos a mensagem do domingo passado falando sobre os ídolos. Então nós estamos novamente entrando um pouco nesse tema para fazer essa continuação e esclarecer um pouco mais do que são esses ídolos, né? Porque quando você pensa em ídolo, você pensa sempre numa imagem de escultura, de madeira, ou de barro, ou alguma coisa assim. E existe uma tensão entre o catolicismo e o evangelicalismo, né? Católicos e protestantes, de alguma forma, nessa questão da idolatria. Mas a verdade é que nós vivemos um mundo hoje também, onde a idolatria não está só nas coisas que são vistas e apalpadas, mas ela está também no coração do homem, daquilo que ele adora, daquilo que ele, talvez ele não chame de Deus, mas ele dedica a sua vida, ele dedica os seus prazeres, ele dedica o seu tempo, ele dedica a sua honra, ele dedica a sua fé em coisas que não são verdadeiras. Então esses ídolos são incapazes de transformar o ser humano, porque eles não fazem parte de Jesus. Jesus veio para destruir os ídolos. Então na nossa religiosidade, nós precisamos destruir ou deixar que Jesus destrua os ídolos. O Deus verdadeiro, ele se revela contra toda a idolatria, que é fruto da imaginação do homem, a imaginação humana. O que é a idolatria? Quando você lê, nós falamos um pouco sobre isso, Isaías 44, Jeremias 10, você vê que qualquer coisa pode ser transformada em um ídolo. Qualquer coisa. O homem transforma em ídolo e adora e reverencia. E esse ídolo que o homem imagina, ele é um Deus conivente com o seu pecado. Então o ídolo não leva ele ao arrependimento, mas aceita o seu pecado e é brando para com o seu pecado. Agora, o problema é se nós queremos transformar o Deus da Bíblia também num Deus imaginário. Então, nós não podemos permitir isso. Jesus, ele vem então e ele vai ser contundente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, não andará em trevas. Então, irmãos, essa afirmação de Jesus destrói toda a religiosidade. É interessante, então, que eu quero que você vá agora comigo para o versículo 29, 28 ou 29, do capítulo 8. Aliás, o versículo 30, melhor dizendo. O versículo 30 diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Oh, glória a Deus!
creram em Jesus, aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Opa, calma lá, porque aqui começa o diálogo. Nós lemos alguns versos que já estão na frente. Então, creram em Jesus, os judeus. Havia aquela tensão. Jesus estava no templo lá feito pelos judeus. Mas agora Jesus, ele fala no verso 31. Preste bem atenção, porque aqui é o versículo central dessa mensagem. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Opa! Então não é só crer em Jesus. Você crê em Jesus? Amém? Esse é um bom começo. Mas Jesus agora vira para aqueles que creram e diz: se vocês permanecerem na minha palavra. Então tem que permanecer. Não é só crer. Isso me lembra também o Tiago. Porque o que o Tiago vai dizer? Você crê que há um só Deus? Ótimo. O diabo também crê. Então, crer não é o suficiente. Tem umas coisinhas aqui que são duras de abrir, né? Opa. Quem tem sede, vá a Jesus e beba, né? Então Jesus está dizendo: se vocês creem, ótimo, mas para ser meu discípulo de verdade, tem que permanecer na minha palavra. E aí nós vamos entender que palavra é essa, irmãos. E aí ele vai dizer: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade é essa? Então os judeus lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer seremos livres? Bom, aqui os judeus já estão mentindo. Quando eles falam que nunca foram escravos, mentira. Eles foram escravos. E eles continuavam sendo escravos. Eles foram escravos dos egípcios. Eles agora eram escravos dos romanos. E pior ainda, Jesus vai dizer no verso 34: digo a verdade a vocês, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, permanecer nas palavras de Jesus é ser liberto da escravidão do pecado. Amém, amados? Versículo 36. Aliás, 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi da presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Portanto, façam o que vocês ouviram do Pai. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. Significa que não nasceram da porneia, né? Que é um termo genérico para relações sexuais ilícitas. O único pai que temos é Deus. Mas Jesus disse, verso 42, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui.
eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Então, amados, essa discussão de Jesus e os judeus vai revelar que eles acreditavam em Jesus, eles creram em Jesus, mas eles não estavam transformados pela palavra de Jesus. Eles continuavam confiando na sua religiosidade. Então o que eles queriam na verdade, quando diz que eles creram em Jesus? Jesus falou a respeito dessas coisas, e eles, ok, nós cremos em você. Vocês não creem. Não, nós cremos. Não, vocês não creem. Então, Jesus vai fazer essa contenda com eles. Porque eles não estavam de fato confiando em Jesus. E é por isso que Jesus então fala, olha, se o Filho vos libertar, vocês não foram libertos. Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês não são verdadeiramente filhos de Abraão. Opa! Mas nós temos uma genealogia. Nós falamos sobre isso hoje na escola bíblica de manhã. Nós temos uma genealogia. O judeu, ele sabia, ele tinha árvore genealógica, ele sabia desde Adão até a sua pessoa, todas as gerações, os pais e tal. Então, nós somos filhos de Abraão, porque para eles, a promessa de Deus repousava na semente de Abraão. Então, se o sangue de Abraão corre aqui, então eu tenho a promessa de Deus. Mas Jesus vira para eles e fala, vocês não são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Então, a religiosidade deles vai levá-los a esse engano. Porque Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, então vocês deveriam fazer as obras de Abraão. Mas vocês não fazem. E por isso que no Novo Testamento, nós vamos encontrar João mesmo falando lá na frente, se nós estamos em Cristo, nós temos que praticar, viver como Ele viveu. Se alguém permanece em Cristo, se nós dizemos que estamos em Cristo, ou seja, não é importante o que eu digo, mas o que eu faço. Eles diziam que eram filhos de Abraão, mas Jesus disse, vocês não são. Ou seja, dizer uma coisa não transforma aquilo na verdade. A transformação de Deus tem que ser real. Essa é a questão, essa é a história, né? Que Jesus está debatendo com os judeus. Então eles tinham essa identidade com Abraão, essa religiosidade. Mas Jesus prova para eles que eles não têm, porque eles não permanecem nas palavras de Jesus. Jesus está dizendo, olha, as minhas palavras não são diferentes das palavras que Deus deu a Moisés. Mas Jesus ele traz um evangelho claro. Ele está falando agora. A palavra de Jesus é viva. A palavra de Jesus é clara. Dá para entender. Então, para ser crente em Jesus, tem que entender as palavras de Jesus. Tem que saber o que ele está falando. Qual é a mensagem de Jesus? Né? Eles tinham a lei. Eles tinham as escrituras. Mas isso não basta. Então não basta, nós somos o povo que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia. Isso não basta. Isso não basta. Porque esse mesmo povo, no final do capítulo, vão querer apedrejar Jesus. Esses mesmos judeus que creram nele. Então nós não podemos, irmãos, confiar na nossa religiosidade humana. Nós temos que buscar a palavra de Jesus em novidade de vida. Eles disseram, nós nunca fomos escravos. Mentira. Então Jesus, irmãos, ele está revelando a sua identidade.
Agora vamos caminhar um pouquinho mais na história. Aquele templo onde eles estavam era maravilhoso, tinha sido reformado por Herodes. Mas quem construiu o templo foi na época do Zorobabel, que era governador da Judéia. E Deus levantou um profeta chamado Ageu, porque eles demoraram 18 anos, eles lançaram o fundamento, porque desde quando o rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus voltassem do exílio, nós falamos sobre isso na semana passada, então eles ficaram 70 anos exilados, o templo havia sido destruído, queimado, puseram fogo no templo de Salomão, não havia nada, o templo estava totalmente destruído, e agora eles tinham a permissão do Império Persa para reconstruir o templo, e aí eles lançaram os fundamentos, mas ficaram 18 anos, eles preferiram primeiro construir as suas próprias casas. Então o profeta Ageu, ele se levanta, é um profeta que falou pouco, 2 capítulos apenas, e ele fala, olha, sabe por que vocês, a colheita de vocês está ruim, vocês plantaram bastante, mas colheram pouco? Porque vocês deixaram a casa de Deus esquecida, vocês não constroem o templo, vocês só se preocupam com a casa de vocês, enquanto o templo de Deus está lá. O salário que vocês ganham, coloca num saco furado, num bolso furado. Ele disse, então ele incentiva o povo, ele fala, mãos à obra, vamos trabalhar, vamos concluir a construção do templo do Senhor dos Exércitos. Ele diz, o meu espírito está com vocês, eu prometo, né? Ele fala, eu prometi que vocês saíram do Egito, então agora não tenham medo, vamos reconstruir, meu é a prata, minha é o ouro, o profeta Ageu disse, os irmãos conhecem, eu estou citando os textos porque os irmãos vão se lembrando, porque já ouviram muita pregação sobre isso e tal, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí vem uma promessa, que eu julgo ser a promessa mais importante, que o profeta Ageu faz aos judeus da sua época, 500 e poucos anos antes de Jesus. Ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, no capítulo 2, versículo 9 de Ageu. Por que Ageu diz isso? A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, porque essa casa hoje está sendo visitada pelo Senhor da glória, Jesus, o Filho de Deus. Ele saiu da Galileia, ele foi até a Judeia, e ele entrou dentro daquela casa. E ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, quem tem sede vem a mim e beba, quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Nunca o templo havia visto tamanha glória em pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, entrou no templo em Jerusalém. Essa é a promessa que o profeta Ageu faz. Então Jesus está se revelando aos judeus, dizendo essas coisas. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Filho de Deus. A visita de Jesus é a coisa mais importante que acontece em toda a história daquele templo, construído por Zorobabel e reformado por Herodes. Então, meus irmãos, Jesus, é nesse contexto também, que quando o profeta Ageu, ele fala assim, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. E aí Jesus, quando os seus discípulos vêm para ele, diz assim, olha mestre, que templo maravilhoso. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra.
E ele profetiza a destruição daquele templo. Então veja, irmãos, por quê? Quando ele, o Senhor da Glória, veio no templo, e os judeus, líderes daquele templo, rejeitaram o Senhor da Glória. Eles não quiseram aceitar a palavra do Senhor da Glória. Então Jesus, ele está tendo essa manifestação. Os judeus vão continuar discutindo com Jesus, dizer, mas você, versículo 34, se você quiser me acompanhar, de novo, nós vamos ler o 34 a 36 novamente, porque esse é um ponto central da mensagem. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Então, quem é que está falando? É o Filho de Deus. Por isso a libertação do Filho de Deus, ela é verdadeira. Se não for Jesus que liberta, a religião não liberta. A religião reforma, tenta dar uma nova forma, reformar é dar uma nova forma. Não, Jesus ele não reforma, Jesus ele transforma. Essa é uma grande diferença. A religião reforma, mas Jesus transforma. Versículo 44 em diante nós já lemos, mas eu quero ler agora com vocês a partir do verso 51. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Olha a palavra de Jesus, irmãos. Olha como ele é contundente. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Você tem medo da morte? Você tem medo do coronavírus? Jesus está dizendo, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Não é o pastor que diz isso, não é nenhum ser humano falível, pecador, que precisa de arrependimento. Quem está dizendo isso é o Filho de Deus, que se Ele te libertar do pecado, verdadeiramente você será livre. E vamos lembrar, irmãos, depois nós vamos tentar definir um pouco mais essa questão de pecado, mas Jesus está prometendo isso. Olha o que os judeus então dizem para Jesus, versículo 52. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz, se alguém obedecer a minha palavra, ou a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu. E os profetas também. Quem você pensa que é? Lembra, irmãos, quando os discípulos estavam no barco e veio a tempestade, e Jesus, eles vão acordar Jesus, Jesus levanta e acalma a tempestade. Ele fala, vento, para. E o vento para. E aí os discípulos ficam olhando um para o outro e perguntando, quem é este que até o vento lhe obedece? E aqui os judeus estão perguntando, quem você pensa que é? Eles acham que Jesus é um louco. É isso que eles estão dizendo. Quem você pensa que é? Não é? Você tem medo do chefe? Né? Já viu a história daquele empregado que atendeu o telefone? E falou, xingou a pessoa que estava do outro lado? E a pessoa do outro lado falou, você sabe quem eu sou? Ele falou, não. Eu sou seu chefe. Aí ele voltou e perguntou, e você sabe quem eu sou? E aí o chefe disse, não. Ele falou, ainda bem, desligou o telefone, né? Melhor nem saber então, né? Depois que ele xingou e falou um montão pro camarada.
Mas tem louco, meu irmão. O louco, ele, igual a André, uma vez ela estava fazendo estágio num lugar desse que tinha bastante pessoas assim, loucas, né, e tal, desequilibradas. E aí o cara falou, sabe quem eu sou? E a André falou, não, quem você é? Ele falou, eu sou o quinto ou quarto? Eu sou o quinto. Mas como assim você é o quinto? Ele falou, não, porque primeiro é o Papa, segundo é o bispo, depois é o padre, depois não sei quem eu sou e depois sou eu. Então ele foi falando da hierarquia católica, né? Então Jesus respondeu para eles, versículo 54, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Agora Jesus diz até o quê? Vocês dizem que o meu Pai é o Deus de vocês, mas Ele não é. Olha, irmãos, Jesus, ou Ele é o Filho de Deus, como alguém já disse, né, alguns dos filósofos, ou Ele realmente era lunático, mas nós sabemos que Ele era o Filho de Deus. Então, Ele diz, versículo 55, vocês não o conhecem. Está falando de quem? Do meu Pai, ele diz, né? Mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Agora de novo os judeus disseram, versículo 57, você ainda não tem nem 50 anos e viu Abraão? Versículo 58, respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E aqui novamente, lembra que eu falei a semana passada, também mencionei, Jesus tem várias passagens no livro do Evangelho de João, que Jesus diz, eu sou. E ele faz referência ao eu sou, que se revelou a Moisés, na sarça que ardia e não se consumia. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, antes que Abraão nascesse, eu sou. E quando ele disse isso, os judeus entenderam muito bem. Aqui é uma diferença, irmãos, às vezes entre nós e os judeus. Isso que nós precisamos tirar limpo. Os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, que Ele era Deus, que Ele é o grande eu sou. Por que eles entenderam? Porque eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, versículo 59. Aqueles que creram em Jesus, mas depois de levar burdoada de Jesus para tudo quanto é lado, da sua religiosidade, da sua genealogia, da sua confiança, da sua arrogância em relação às Escrituras, da sua arrogância em relação ao templo, em relação à festa, em relação a tudo que eles professavam na sua religião, eles foram destruídos na sua religiosidade, desconstruídos, e agora eles querem apedrejar Jesus. Então, irmãos, o que é que nós fazemos com Jesus? Primeiro, nós temos que entender a mensagem como os judeus entenderam. Temos que trazer a mensagem de Jesus para hoje. E ela tem que vir forte no nosso coração. O ensino de Jesus, o discipulado de Jesus é forte, tem conteúdo e traz resultados. Jesus ensina contra o pecado do indivíduo e o pecado da cultura, porque nós temos, isso é uma verdade, irmãos, nós pecamos e a nossa cultura
e até mesmo na nossa religiosidade também tem pecado, e tem ídolo, e esses ídolos nós temos que destruir. A consequência da idolatria é uma vida vivida sob a escravidão do pecado, uma vida imunda, resultado da transformação da verdade de Deus em mentira. Então Jesus, durante todo o seu ensino, porque quando ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão de fato meus discípulos. Permanecer, irmãos, é obedecer. É se alimentar da palavra de Deus. Qual é a igreja dos seus sonhos? Eu tenho perguntado isso para alguns irmãos. A igreja dos nossos sonhos, primeiro começa em nós. É uma igreja que vive a palavra de Deus. Uma igreja que respira a palavra. Uma igreja que ora. Eu acredito que a igreja que nós temos que ter hoje é uma igreja que equilibra a palavra e a oração. Tem igreja que só busca a palavra, mas não ora. Tem igreja que só ora, mas não se aprofunda na palavra. Nós temos que ter as duas coisas. Uma igreja que ora e uma igreja que vive na palavra. Jesus, ele foi quebrando toda essa idolatria dos judeus, o pecado que aprisionava os judeus dentro da sua cultura. Jesus questionou a maneira como os judeus lidavam com o dinheiro. Jesus questionou como eles tratavam os seus pais. Jesus questionou como eles manipulavam os prosélitos. Prosélitos são aqueles que se convertiam à religião judaica. Jesus questionou isso. Jesus questionou como eles tratavam os estrangeiros, os gentios, os samaritanos. Eles até acusam Jesus, eles falam assim, você tem demônio, você é um samaritano. Xingar a pessoa de samaritano, eles xingavam. Jesus questionou tudo isso, nas suas parábolas, no seu ensinamento. Jesus questionou como eles manipulavam os políticos. Eles manipulavam os líderes religiosos, manipulavam os políticos. Eles faziam suas politicagens, suas politicalhas. E Jesus questionou como eles roubavam as viúvas. Jesus questionou como eles exploravam as crianças. Jesus questionou como eles tratavam as suas esposas. Está tudo no ensino do Evangelho de Jesus. Tudo isso aqui, Jesus colocou o dedo na ferida, porque ele tinha que destruir a idolatria, ele tinha que apontar o pecado. Tudo isso era desobediência aos mandamentos de Deus. A verdade contundente e libertadora explica por que o ensino de Jesus é eficaz. A discussão que nós vimos aqui no capítulo 8 de João deixa muito claro isso. Então, permanecer, irmãos, permanecer nas minhas palavras, disse Jesus, é continuar a escuta para obedecer. Quem aqui já é perfeito? Levanta a mão. Perfeito. Já venceu todos os pecados, você já é um santo que está pronto para subir para o céu. Levanta a mão. Deixa eu abaixar a minha, né? Então, se você não é perfeito, você precisa colocar o seu joelho no chão e falar, Jesus, me liberta do meu pecado. Fala comigo claro, eu estou à escuta. E aí começar a levar a sério a palavra de Deus. A palavra tem que entrar dentro do teu coração, meu irmão. Mas se você vem para a igreja, se você na sua casa, você passa todos os dias, o tempo todo, sem buscar a palavra de Deus, então, você vai se atolar no pecado. Você vai se distanciar de Jesus. Você não vai se aproximar. Se você acha que você já sabe o suficiente, mas você não sabe quem são os nossos ídolos, quem são os teus ídolos, precisa definir muito bem.
O discipulado de Jesus vai confrontar a gente na nossa religiosidade. Nós temos que saber dividir o que é vida e oratória. Porque a igreja evangélica no Brasil hoje, ela dá muito valor à oratória. Diferente de oralidade, viu, irmãos? Oratória é falar bonito. Oratória é aquela pessoa que explica bem, que fala bonito, mas a vida dele está longe. Preparando essa mensagem, eu vi um paralelo das coisas que nós estamos abordando com 2 Timóteo 3 e 4. Nós estamos quase encerrando, que estamos já no finalmente. Mas nós não temos tempo de ler detalhadamente, mas é interessante como o apóstolo Paulo, na sua última carta, uma das suas últimas cartas, né, possivelmente a sua última, 2 Timóteo, ele vai descrevendo como esse confronto ainda estava lutando. E, por exemplo, ele diz assim, que ele fala dos ídolos da sua época. Não sei se na nossa época nós temos esses ídolos. Ele diz, as pessoas, escrevendo para Timóteo, nos últimos dias, elas amarão a si mesmas e ao dinheiro. Acontece isso nos nossos dias, irmãos? Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas, profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Nós temos problema assim na nossa sociedade, na nossa comunidade? Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres da vida, em vez de amar a Deus. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Então tudo isso são ídolos. Mas quais são os outros ídolos? Quais os ídolos que nós estamos adorando hoje? Serão, esse discipulado, né? Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Em outras palavras, aqui tem uma outra versão que eu gosto, que eu estava meditando hoje, que diz assim: tem forma de piedade, mas não fazem, não vivem o poder naquilo que faz. A sua conduta não demonstra o poder de Deus. Foge desses, ele diz. Fica longe de gente assim. Ele está falando para Timóteo, capítulo 3 de 2 Timóteo. Então, nós precisamos fazer essa diferença. O que é oratória? Falar bonito. Mas onde está a vida? A vida no altar de Deus. Há uma diferença também entre a Escritura e a pessoa de Jesus. Paulo vai falar sobre isso também no capítulo 3 de Timóteo. Voltar às Escrituras. Mas Jesus, ele confronta os judeus porque ele fala as minhas palavras. Ou seja, ele ao mesmo tempo ele descola um pouco das Escrituras, mas ele fala, vocês têm que ouvir o que eu estou dizendo para vocês agora. Vocês estão olhando as Escrituras, mas não foi suficiente para vocês. Eu vim aqui para falar claramente com vocês. Então, irmãos, e Paulo vai falar que nos últimos dias as pessoas não querem mais ouvir a sã doutrina. Elas não querem mais ouvir o verdadeiro ensinamento. Quem aqui quer ouvir? Quem aqui tem paciência? Quem tem não só paciência, quem tem o desejo de ouvir? Vamos orar?